Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 21 de outubro de 2019, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra Revista Espírita. Estamos na Revista Espírita do ano de 1859, o mês de outubro. Rogamos que o nosso Senhor Jesus, os nossos amigos espirituais, nosso anjo de guarda, que todos eles possam mais uma vez nos conduzir. Lembrando que o trabalho é conduzido pela nossa irmã Aramita e nossa irmã Carla. Na semana passada, nós começamos a introdução de Os Milagres, que é um artigo que o Allan Kardec vai comentar do Senhor Mathieu, que escreveu um artigo sobre o nome Um Milagre. E ele fala dos fenômenos espíritas. O Allan Kardec diz, na parte que nós vimos, que ele escreve muito bem, que ele fala de uma maneira acertada, e o único senão que ele fala é que ele refuta o título de milagre, porque ele explica que milagre não existe, tudo são fenômenos naturais, apenas que nós não conseguimos explicar. E ele está aí comentando sobre isso. Essa razão porque repelimos com todas as nossas forças a qualificação empregada pelo Senhor Mathieu, que foi de milagres, embora estejamos persuadidos de que ele não quis dar nenhum sentido místico a essa palavra. Além disso, as pessoas que não descem ao fundo das coisas, e estas são em maior número, poderiam enganar-se e crer que os adeptos do Espiritismo se atribuem um poder sobrenatural. Aquele que pretendesse, auxiliado por essa ciência, operar milagres, ou seria ignorante do assunto ou verdadeiro pateta. É inútil dar armas aos que riem de tudo, mesmo daquilo que não conhecem, pois isso seria entregar-vos voluntariamente ao ridículo. Então aqui o Kardec não poupa, críticas, e fica até para hoje, que a gente acredita em tudo que posta no Facebook, na internet, a gente acredita sem se aprofundar. E assim, é o cuidado dele de preservar a doutrina, de não deixar, mesmo que seja... uma pessoa poderia dizer, o que tem chamar milagres, Ele disse, não pode, isso não existe. Então a gente tem que... E aí, assim, é uma visão de futuro, porque ele diz assim, isso não é só para hoje. É para o futuro, é para uma coisa que vai crescer, e eu não posso estar deixando essas coisas passar, então tem que ter esse bastante rigor e não, como ele fala aqui, não entregar-se voluntariamente ao ridículo. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, antes que se lhe conhecessem a causa, foram tidos à conta de prodígios. Ora, como os céticos, os espíritos fortes, isto é, aqueles que julgam deter o privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não acreditam que uma coisa seja possível pelo fato de não a compreenderem. Ou seja, porque eu não entendo que ela não é possível, Então quem sabe que tem coisas que a gente não entende e são possíveis. Eis porque todos os fatos reputados prodigiosos são objeto de zombaria, e como a religião contém grande número de fatos desse gênero, nela não acreditam. Daí, a incredulidade absoluta não existe senão um passo. Então, que do que você não explica, que você não procura se aprofundar, não procura saber as causas, ou você vai tomar como conta de fanatismo, que ele diz que a religião é cheia desses fatos, que a pessoa acredita, e é um dogma da igreja, assim, acredita porque isso é uma coisa de fé. E ele está procurando, com a doutrina espírita, que é assim, é onde a razão, em todos os tempos, tem que acompanhar com a ciência, senão não vale. Por isso que ele diz que é para não tomar como certo só porque disseram. Explicando a maioria desses fatos, o Espiritismo dá-lhes uma razão de ser. Vem, portanto, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de certos fatos, que, por não terem mais o caráter miraculoso, nem por isso são menos extraordinários. E Deus não é menor nem menos poderoso
por não haver derrogado suas leis. De quantas pilhérias, piadinhas não foram objeto as levitações de São Cupertino? José de Cupertino, nascido Giuseppe Deza, em Cupertino, em junho de 1603, e falecido em Osimo, em setembro de 1963, declarado pela Igreja Católica um homem santo, que apesar da sua grande confusão mental, chegando ao ponto de chamar a si próprio irmão burro. É interessante a história dele, porque ele tinha muito problema para entender as coisas, mas ele queria ser frade e ele não foi aceito, né? Fazer aqui o resumo. E até que ele foi aceito e colocaram ele para cuidar dos burros. Só que ele sabia explicar coisas da teologia, da Bíblia, as passagens, como se ele fosse um cientista. Eles usaram aqui a expressão que eu até aprendi, ele tinha o dom da ciência infusa, que é a ciência que se possui sem ter adquirido com estudo ou experiência. Ele simplesmente sabia. Autodidata. E ele voltava a ter confusão, mas quando ele ia falar, ele entrava em êxtase, ele levitava, e ele sabia. Era médium mesmo. Ele era medião. Ou ele era médio ou era um fenômeno anímico que ele tinha acesso a outro inconsciente dele, de onde ele já tinha isso. Porque ninguém tira do nada nada. Com certeza. Né? Então ele devia ter esses arquivos de algum lugar, por isso que quando ele entrava em êxtase devia expandir o consciente dele, e aí ele tinha acesso ao inconsciente. E ele ficou sendo, só achei interessante, que ele ficou sendo padroeiro dos estudantes com dificuldade ou com a cabeça vazia. Achei interessante colocar isso. São Cupertino. Se chamava de irmão burro. Tadinho. Ora, a suspensão etérea dos corpos pesados é um fato demonstrado e explicado pelo Espiritismo. E ele também levitava pela capela, então daí ele também era o padroeiro dos astronautas e pilotos, né? Por isso que aqui ele está fazendo esse link com a suspensão etérea dos corpos pesados. A suspensão etérea dos corpos pesados é um fato demonstrado e explicado pelo Espiritismo. Nós mesmos fomos testemunhas oculares e o Sr. Home, assim como outras pessoas do nosso conhecimento, repetiram várias vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Portanto, esse fenômeno entra na categoria das coisas naturais. No número dos fatos desse gênero, deve-se colocar em primeira linha as aparições, por serem as mais frequentes. A aparição de Salete, que divide o próprio clero, para nós nada tem de insólita. E as aparições de Salete a aparição da Virgem Maria nos Alpes da França é uma das mais famosas dos tempos contemporâneos. Aconteceu somente uma vez para 2 crianças e originou a igreja conhecida como Basílica de Nossa Senhora de La Salette, muito procurada por fiéis e para turismo. Em 1846, para deixar regras e conselhos, ela apareceu para 2 crianças e esses conselhos e regras são seguidos até hoje. Ou seja, as crianças viram Nossa Senhora e mandaram um monte de mensagem. O lugar é lindo. Porque às vezes, a gente vai ver muito isso nas obras de André Luiz, o espírito sonha com uma entidade superior e eles tendem a achar que tudo é a Mãe Santíssima. É mulher superior, é a Mãe Santíssima. Uma das aparições que ele fala, que ele explica, é que o espírito tem a propriedade de se tornar tangível e visível. E aí ele explica que isso não tem nada não é milagre, não é sobrenatural. É nesse sentido. Quando a Carla aparecer, vocês não vão se assustar, ela disse. A aparição de Salete, que divide o próprio clero, para nós nada tem de insólita. Certamente não podemos afirmar que o fato ocorreu, porque dele não temos a prova material. Mas, para nós, ele é possível, desde que milhares de fatos análogos recentes nos são conhecidos. Cremos neles não apenas porque sua realidade é constatada por nós,
mas, sobretudo, porque conhecemos perfeitamente a maneira pela qual se produzem. Reportem-se a teoria que demos das aparições e verão que esse fenômeno se torna tão simples e tão plausível quanto uma porção de fenômenos físicos, que somente são considerados prodigiosos porque nos falta possuir a sua chave. É interessante quando a gente fala que na teoria da relatividade, energia é igual a mc ao quadrado, né? Energia é massa, né, ao quadrado vezes a velocidade. Então, quando você acelera uma massa, ela vai se tornar energia, você não vai conseguir ver. Então, é por isso que, e isso aqui ele já está explicando antes de Einstein. Antes de Einstein, através dos espíritos, ele já sabe que tudo é energia, que tem quintessenciada, que vai desde o sólido até, mas tudo é matéria. Então, energia é matéria. Ele está falando isso aqui e a ciência caminha, já sabe que isso é verdade. Tanto que ele fala energia coagulada, luz coagulada. Quanto à pessoa que se apresentou a Salete, é outra questão. Sua identidade, de modo algum, está demonstrada. Foi exatamente aquilo que nós falamos. Então, o fato de ser todo espírito que aparece feminino e emitindo luz, pronto, é Maria. Então, a aparição é natural, a identidade eles não vão nem discutir isso. Né? Ela não mostrou a identidade. E nem disse, sou Maria, mãe de Jesus. Né? Constatamos apenas que ocorreu uma aparição. O resto não é da nossa competência. Nosso objetivo também não é examinar se Deus pode derrogar as suas leis ao fazer milagres no verdadeiro sentido da palavra. Trata-se de uma questão de teologia que não entra em nossas cogitações. Que cada um, portanto, guarde as suas convicções a esse respeito, pois o Espiritismo não tem por que se ocupar com isso. Apenas dizemos que os fatos produzidos pelo Espiritismo nos revelam leis novas e nos dão a chave de uma multidão de coisas que pareciam sobrenaturais. Sobrenatural, a palavra diz, é uma coisa que está acima da natureza, que não é explicado. E ele está dizendo que todos os fatos espíritas e todos o que ele vai analisando na revista, a gente já viu até hoje, ele vai explicando como isso ocorre, de que fato ocorre. E quando ele tem dúvidas, ele aciona São Luís, a resposta vem. Já teve vezes que ele disse, eu pensei que fosse diferente, mas São Luís me corrigiu. E ele vai comprovando como é que tal fato ocorre, né? Que é um axioma da ciência, que todo fato tem uma causa. E você sabendo essa causa, você sabe o efeito. Não existe efeito sem causa. Se alguns deles, que passavam por miraculosos, encontraram uma explicação lógica e uma razão de ser no Espiritismo, é mais um motivo para não nos apressarmos em negar aquilo que não compreendemos. Certas pessoas nos criticam por expormos teorias espíritas que elas consideram prematuras. Esquecem que os fatos do Espiritismo são contestados por muitos precisamente porque parecem sair da lei comum e porque não se explicam. Dai-lhes uma base racional e a dúvida cessará. Dizei a alguém, pura e simplesmente, que expedireis um telegrama de Paris à América, recebendo a resposta em poucos minutos, e esse alguém rirá na vossa cara. Explicai o mecanismo do processo e ele acreditará, mesmo sem ver a operação. Neste século em que não se poupam as palavras, a explicação é, pois, um poderoso motivo de convicção. Assim vemos todos os dias pessoas que não testemunharam nenhum fato, que não viram uma mesa girar, nem um médium escrever, e que se acham tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se não devêssemos acreditar senão naquilo que temos sobre os olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. Então, que é a explicação dos fatos, né? E ele tem esse cuidado, que é legal que ele fala, né? Pessoas não viram,
eu não sei vocês, mas eu nunca vi uma mesa girar, né? Eu nunca vi ninguém levitar. Mas ele explica e ele tem tal rigor científico nessa explicação, nessa comprovação e nesse teste. E aí é outra coisa que ele diz, se a gente for acreditar só naquilo que a gente tem sob os olhos, nossas convicções se reduziriam a bem poucas coisas. Porque às vezes a gente vê uma coisa, um fato, e a gente não consegue explicar ou não sabe como explicar. Tem coisas, por exemplo, uma coisa que eu me admiro até hoje, que já tentaram me explicar, isso não entra na minha mente, é como funciona um fax. Como é que a gente enfia um papel aqui, ele sai bem ali, igualzinho aquilo que eu mandei daqui, mas o daqui ficou aqui, né? Muita coisa dessa questão que o Alan fala, acho que muita coisa da nossa vida hoje, nós, pessoas já que estamos estudando, assim, é assim, a gente nem sabe como funciona, mas sabe que a coisa existe e dá certo. O celular, como é que funciona? A gente não sabe como funciona, só sabe que ele funciona. Não, e ele dá o exemplo aqui, né? Hoje tem o scanner, hoje tem a cópia 3D que chama, né? E ele dá o exemplo aqui do telegrama, que ele entende porque ele é um cientista, mas eu não sei como funciona um telegrama. Eu sei que vai pelos cabos, não sei o que, chega lá, o outro decodifica aquela coisa. O zap de hoje. Né? Mas ele, como um cientista, ele diz, olha, explica. Então, e é interessante essa coisa dele, que ele deixa a explicação bem racional, porque pode ter uma pessoa com uma mente bem racional, que ela vai compreender só de ler, com rigor científico, e ver quem está escrevendo não é uma pessoa tola, né? Não é uma pessoa tola, não é uma pessoa que não tem rigor, não é uma pessoa que não vai... Ele prova e comprova, né? Ele faz vários testes para saber como é que aquilo ocorreu. Ele usava um médium daqui, um médium de outro lugar, para ver se comprovava, e quando comprovava, aí que ele escrevia. Tanto que aqui são fatos que acontecem mais para trás e ele vai colocando na revista conforme vai aparecendo e ele vai analisando. Assim nós finalizamos mais um estudo, com a graça de Deus, da obra Revista Espírita. Rogamos que o nosso Senhor possa nos abençoar e até o nosso próximo encontro.